Quem for achando, dá glória a Deus. Amém. Quem está cansado diz amém. Misericórdia. Quem veio atrás de um renovo diz glória a Deus. Ô, glória. Todo mundo achou? Amém, Senhor. Bom, diz, ou querer se, lendo do 19 para pegar um contexto, no momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança e como mastigar com um dente estragado. Andar com um pé aleijado ou querer se esquentar num dia frio, tirando a roupa. Cantar para quem está triste é como esfregar sal numa ferida. Bom, pode sentar. Falando mais dessa parte do cantar para quem está triste é como esfregar um sal numa ferida. Aqui todo mundo já se machucou, amém? Amém? Amém. Todo mundo aqui já teve uma ferida aberta que passou aquele remedinho que não gostou, amém? Quem aqui já passou sal na ferida? Ninguém? Já? Os mais antigos? Amém? É ruim, não é? Mas ajuda. Antigamente era passado muito para tirar bactérias, fazer a cicatrização. Mas hoje em dia, para os mais novos, é metiolate. Para os mais novos, outros remédios. Porém, aqui Deus traz, aqui no Provérbios, traz essa analogia para que quando a gente esteja na presença do Senhor, seja dando glória, agradecendo, pedindo perdão, ajuda, mas que ali no louvor, ao estar na presença do Senhor, a gente consiga ter a nossa cicatrização na alma, na nossa ferida, ali nas nossas dores, ter a palavra do Senhor como cura. E que nessa noite a gente possa estar tendo essa cura, esse renovo e estando passando sal nessa ferida. Contudo, peço que todos os irmãos fiquem em pé, para a gente estar orando. Antes de a gente começar a oração, para dar uma alegrada, olha para o seu irmão do lado, dá um sorriso e pergunta se ele está disposto a passar sal essa noite. Amém. Amém. Senhor, obrigada por esse momento, obrigada por essa palavra, por esse culto, por cada alma que está aqui. Senhor, que o Senhor venha tomar a frente de cada momento, instante, segundo. Que o Senhor venha, Pai, se fazer presente e tocar no coração de cada um deles. Que não seja um louvor só, mas que seja um momento de adoração e entrega. Que não seja só um culto, mas seja um momento, Pai, de consagração e entrega na Tua presença. Pai, obrigada por cada momento, obrigada por cada um e obrigada pela Jubrac e por cada alma que está aqui, se entregando, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor, igreja. Bem forte. Diga a Ele palavras de adoração. Comece a declarar a Ele quanto Ele é santo, o quanto você ama Ele. Você consegue fazer melhor que isso? Consegue? Aplauda novamente para o Senhor.
Paz do Senhor, igreja. Amém. Já vamos passar por muitas das ofertas, amém? Vamos dar tempo para a palavra. Gênesis 4, amém? Gênesis capítulo 4, versículo 3. Vamos ler até os 5, amém? Todos acharam? O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Amém, igreja? O pessoal já está cansado de ouvir a palavra das ofertas, né? Mas é muito importante a gente entender o significado e o que tem por trás, né, sobre o dízimo das ofertas. O dízimo, a oferta, é a entrega, amém? A entrega e a confiança total em Deus. Aqui ele vai falar sobre uma oferta totalmente de coração e sincero, amém? A sinceridade no coração importa, porque não adianta você ganhar 20 mil por mês e dar 2 mil de oferta, e achar que você está tão felizão só porque você está dando muito. Amém, você vai abençoar a igreja com projetos sociais, com reforma, com instrumentos, com microfones. Você vai estar abençoando, mas será que a sua garantia do céu está garantida? Será que aquilo que você está levando, aquele tesouro que você está achando que está acumulando aqui, você vai acumular no céu? Então, que você possa hoje levar essa reflexão para casa, que a sua oferta seja entregue com sinceridade e amor no coração, amém? Levante a sua oferta. Vamos orar aí. Soberano, eterno Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade aqui, Senhor Jesus amado, por cada vida que está aqui, Pai, por cada oferta, Senhor Jesus, que é uma parte, Pai, Senhor Jesus, do que colheram, Pai. O que, Senhor Jesus, eu não sei, Pai amado, dos problemas, Pai, financeiros, Pai amado, problemas do coração, Senhor Jesus, emocionais, Pai, mas que visite, Pai, a vida de cada um aqui, Senhor Jesus. Deus, abençoe a vida de cada contribuinte, Senhor Jesus amado, Senhor, cada dizimista, cada ofertante na casa, Pai. Senhor Jesus, muito obrigado pela minha vida e pelos meus irmãos, Senhor. Muito obrigado. Amém. Yeah.
Amém, glória a Deus. Chamar a tia da escolinha com as crianças. Amém, Senhor. Pedir para a igreja estender as mãos em direção às crianças. Se puderem ficar de pé. Senhor, obrigada por essa noite, obrigada por cada criança que está aqui. Senhor, venha, Pai, direcionar os estudos delas, que o Senhor venha falar no coração, Pai, da tia. Vou chamar o presbítero Daniel, para a gente estar orando. Daniel? Amém? Glória a Deus. Senhor, irmãos, vamos orar. Mediante também as missões, a quem está sendo mandado, as missões, desafios, e cada pessoa que nesse momento, por mais que a gente não saiba, está sendo evangelizado de cada maneira. Senhor, que o Senhor venha alcançar cada pessoa, cada crianças, cada alma, Pai, para a honra e glória do Senhor, que a Tua palavra venha alcançar aonde nem imaginamos, que a Tua palavra venha alcançar corações aquebrantados e haja mudança, que o Senhor venha, Pai, a transformar vidas e trazer, Pai, milagres, trazer também o Teu reino sobre cada um, Pai. Que o Senhor venha direcionar, que o Senhor venha alcançar, Pai, as almas que nessa noite também não conseguiram vir, ou que tiveram vontade, mas algo atrapalharam. Que o Senhor venha alcançar, Pai, jovens que ainda não conhecem o Teu santo nome e a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Chamar o Daniel, amém. Vamos estar orando, pedir para direcionar aqui as mãos, estar orando pelo irmão. Senhor, que seja as Tuas mãos, que seja o Senhor nessa noite. Pai, direciona a Tua palavra, que não seja o irmão, mas sim o Senhor. Que o Senhor venha falar grandemente, tocando em cada coração. Que o Senhor venha direcionar, que o Senhor venha trazer mudança. E também, Pai, venha tocar, Pai. Que seja o Senhor falando, que seja conforme o Teu querer e a Tua vontade nessa noite, Pai. Transformando almas, libertando e trazendo restauração nessa noite para cada um que nesse momento precisa e tem passado por momentos difíceis. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos? Amém. Louvado seja Deus por essa noite, pela oportunidade que temos de estar na presença do Senhor. É sempre uma honra estar com os irmãos. A gente já é da casa, né? Então a gente sempre fica bem à vontade aqui. Amém, irmãos? Irmãos, gostaria de convidá-los a abrir comigo em Efésios, capítulo 6, verso 10. A gente vai ler alguns versículos. Aleluias. Todos acharam? Efésios 6, 10, um texto muito conhecido, diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que, no abrir da minha boca, me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Amém? Pode tomar seu assento, pode glorificar o nome do Senhor. Aleluias. Irmãos, nos tempos de hoje, como nós definiríamos um cristão? Se eu perguntasse para você, me defina o que é um cristão, o que é a vida de um cristão, como a gente definiria? A gente vive em um tempo que talvez muitas pessoas definiriam o cristão como alguém que está aqui para debaixo da graça do Senhor desfrutar dessa vida. Talvez muitos diriam que ser um cristão é você ter a garantia que você não vai ter problemas, que você vai ter uma vida tranquila, abençoada. Talvez para alguns, no que está sendo pregado lá fora, ser cristão seria ver Deus realizando todos os seus sonhos e cumprindo a sua vontade, como se fosse um gênio da lâmpada, sabe? Você vai, pega a Bíblia, dá 3 esfregadinhas, Jesus sai, diz, diga-me eu amo, o que você precisa. Então, talvez para muitas pessoas, nos tempos que vivemos hoje, cristão seria definido dessa maneira. Amém? Vocês concordam comigo? Talvez lá fora, as pessoas definiriam cristão como alguém que vai ficar na rede, desfrutando daquilo que Deus tem para ele apenas. Mas quando nós olhamos para a carta de Efésios, para aquilo que Paulo manda aos Efésios na carta, a gente vê Paulo desenhando uma outra imagem de um cristão. Quando nós lemos esse texto, que é um texto muito conhecido, todos conhecem, amém? O texto que está intitulado A Armadura de Deus, Capacete da Salvação, Couraça da Justiça. Paulo começa a descrever e começa a aconselhar os cristãos a vestir das armaduras de Deus. E quem veste a armadura é um soldado. Diga comigo, o cristão é um soldado. Aí eu pergunto para vocês, soldado tem vida mansa? Soldado fica na sombra e água fresca? Soldado tem as suas vontades cumpridas, seus sonhos realizados o tempo todo? Pelo contrário, irmãos, quando a gente para deslumbrar a imagem de um soldado, a gente começa a enxergar um homem cansado, um homem ferido, com marcas, talvez cheio de poeira no corpo, cheio de sangue, com cortes, com cicatrizes. Vocês concordam comigo? Um homem que constantemente está em batalha. Não é assim que é um soldado? Que independente da hora, está pronto para atender o chamado dele. Não é esse que é o soldado? Soldado tem hora? Toca a campainha da guerra, o soldado olha para o relógio, 4 da manhã e diz, não, só trabalho em horário comercial, começa às 8. É assim que funciona o soldado? Soldado não tem hora para cumprir o chamado. A missão do soldado é honrar, é trazer glória para o seu rei. Vocês estão entendendo? O soldado, ele não vive num lugar confortável, pelo contrário, ele vive em território inimigo para conquistar glória para o seu rei. A vida de um soldado é ser fiel ao seu rei. Então não se cumpre a vontade do soldado, se cumpre a vontade do rei, através da vida do soldado. É assim que Paulo define um cristão aqui na carta aos Efésios. Vocês concordam comigo? Eu digo para vocês verem um contraste do que é dito lá fora, do que realmente a Bíblia nos ensina que é um cristão. Enquanto lá fora as pessoas dizem, não, porque Deus não fez o que prometeu, Deus não cumpriu os meus sonhos, faço biquinho, não volto para a igreja. O que Paulo está dizendo é, um cristão de verdade, ele tem que estar pronto para sofrer, pronto para lutar, pronto para ir para a guerra, em qualquer hora, ele tem um chamado, e a vontade dele é cumprir a vontade do rei, em todo tempo. Vocês concordam comigo? Ele é obediente, ele é disciplinado. Esse é um soldado.
quando Paulo vem escrever isso aos Efésios, nós precisamos entender o contexto do porquê a carta é escrita. A igreja de Éfeso, ela vivia um momento meio turbulento. Em uma das viagens missionárias, Paulo abre a igreja junto com Priscila e Áquila ali, deixa eles cuidando da igreja. Se você começar a ler a palavra, você vai ver que alguns presbíteros começaram a ensinar heresias, falsas palavras no meio da igreja. Alguns começam a se desviar do contexto. Eles começam a achar que casamento não é de Deus, que não precisa viver em santidade. E a cidade de Éfeso, ela era muito conhecida pelo templo, a deusa Diana. Então, a moralidade sexual era muito grande ali, porque fazia parte do culto pagão. E aí, em meio a todo esse contexto, Paulo escreve a carta, e o último capítulo, ele dedica a aconselhar os cristãos a vestir a armadura, ou seja, a agirem como soldado. Ele está dizendo, não vai ser fácil a vida de vocês, mas vocês têm que batalhar. Mas batalhar contra o quê? Porque aqui mesmo, o texto que nós lemos, Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, amém? Quando nós começamos a ler os capítulos anteriores, nós vamos ver que Paulo começa dizendo quais são as batalhas dos cristãos lá em Éfeso, e serve para os nossos dias de hoje, para depois ele terminar dizendo que os cristãos deviam vestir da armadura. Quando a gente começa do capítulo 4 em diante, a gente vai ver Paulo enfatizando 3 tipos de batalhas e que nós, hoje, temos que olhar com muito carinho, com muita atenção, com muita disciplina, se nós queremos honrar o Senhor. Há cristão aqui essa noite? Para mim, fraquinho, né? Há cristão aqui essa noite? Então, irmão, se falar para você que Deus vai realizar todos os seus sonhos, mentira para você. Se falar que a sua vida com Deus vai ser sombra e água fresca, mentira para você. Você entendeu que cristão é um soldado? Então a sua vida é o quê? Batalhar. Amém? É guerra atrás de guerra. E abram comigo umas páginas para trás, Efésios, quando a gente começa a ler a partir do capítulo 4, olha para mim o versículo 17. Olha o que Paulo vai dizer aos irmãos de Éfeso. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo-se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele, e nele foram instruídos segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão precedente da verdade. Aqui no capítulo 4, no verso 17, Paulo começa a descrever a primeira batalha que os cristãos de Éfeso precisavam enfrentar. A primeira batalha de um cristão é pela santidade. Ele diz para os cristãos, vocês não devem continuar a mesma conduta de vida que vocês tinham antes de Cristo, como alguns que vivem pela vaidade, que têm o seu entendimento obscurecidos, porque não levam em consideração a vontade de Deus. Ele diz, vocês precisam ter o seu modo de ver renovados pelo Espírito. Irmãos, a guerra espiritual pela santidade é uma guerra diária. Todo dia a gente tem que matar um leão, amém? E não se engane, se você não matou o leão hoje, amanhã serão 2. Porque toda vez que você foge da luta, você está empurrando ela para frente. Você não está escapando dela. Um soldado não escapa da luta. Há cristão aqui? Então cristão foi chamado para lutar. Lutar pelo quê? Pela santidade, irmãos. A gente vive em um tempo em que as pessoas se dizem cristão, mas querem continuar vivendo como todo mundo que está lá fora. Não tem distinção.
A gente conversava esses dias, eu estava conversando com a Mel, e a Mel estava comentando sobre um livro que ela está lendo, e ela falou sobre como a gente inutiliza uma palavra com o passar do tempo por causa da nossa cultura. E uma das palavras que está ficando inutilizada, irmãos, é o cristão. Porque a gente vive numa cultura em que a pessoa não precisa ser, ela precisa sentir que é. Ela precisa se identificar como, não é? O Senhor fez o rapaz nascer homem, mas ele identifica como mulher. Então, a nossa cultura diz o quê? Ele se identifica como mulher, não precisa ser uma mulher, ele é uma mulher. E a gente está trazendo isso para a cultura espiritual. As pessoas não querem viver com Cristo, não querem viver a palavra, mas ele se identifica como cristão, ele diz que é um cristão, ele é um cristão, mas ele é um cristão que vive lá fora como se não conhecesse Cristo. Ele é um cristão que não vem para a igreja. Ele é um cristão que não abandonou o mundo, que não abandonou o pecado, mas ele se identifica como cristão. Todo mundo pergunta, não, mas eu sou da igreja evangélica. Qual igreja? Faz 1 ano que o caboclo não aparece na igreja. Eu sou da igreja Brasil para Cristo, Piritiba Mirim. Vem na ceia de janeiro. Vem na virada do ano. E vai voltar na próxima virada do ano. Mas ele se denomina um cristão. É um cristão? É um cristão, irmãos? Irmãos, com Deus não tem essa de eu me identifico como. Ou eu sou e vivo como, ou eu não sou. Ou eu sou um cristão, e como é que eu demonstro que sou um cristão? Vivendo como Cristo. Ou eu não sou. Você pode dizer que você é cristão, mas se você não vive como Cristo, lamento te informar, você não é cristão. E o que Paulo está falando aqui aos irmãos de Éfeso é exatamente isso. Se vocês querem viver com Cristo, se é que vocês têm sido instruídos por Ele, vocês precisam abandonar a velha conduta e andar de novo, na nova renovação da vida, na nova vida em Cristo. Olha o que ele diz, capítulo 5, verso 1. Portanto, sejam imitadores de quem? Como filhos amados. Você consegue imaginar um Deus que vive na bagunça? Não tem problema. Depois eu vou para a igreja, peço desculpa e está tudo certo. Esse é um cristão? Um cristão, irmãos, ele está todo dia pelejando contra o próprio pecado. Ele está todo dia matando o seu próprio eu. Sabe qual é o maior inimigo do nosso rei? Não é o diabo. É a nossa velha natureza. Você é o seu próprio inimigo. Não é o diabo que pode te roubar das mãos do Senhor. Não é o diabo que pode te privar do amor de Deus. Não é o diabo que pode te privar das bênçãos do Senhor. A única pessoa que tem esse poder é você mesmo. Quando eu e você decidimos não andar conforme a palavra nos ensina. Aí o diabo tem até as costas largas, né? As coisas estão indo mal, as coisas não dão certo. É o diabo que você levantou na minha vida, pastor. Mas a pessoa não ora, a pessoa não lê a Bíblia, a pessoa não vai para o culto, a pessoa não muda a vida. O diabo nem precisa fazer nada, o diabo está assistindo, comendo pipoca ainda. Ele está anotando até, vou usar isso na vida de outro. De tão ruim que o caboclo é. Irmãos, aquele que não luta não é soldado, amém? E Paulo denomina cristão como? Todo mundo murchou. Paulo denomina o cristão como? Soldado, irmãos. Significa que nós vai ter que apanhar bastante. Significa que a gente vai ter que batalhar bastante. Significa que vai ter que cansar bastante. Porque todo dia tem luta. Vocês estão entendendo? Abra comigo, por favor, em Hebreus, sem fechar Efésios, tá? Capítulo 12, verso 14. Irmãos, um soldado, ele é fiel ao seu rei, você concorda comigo? Se ele é um fiel ao rei, ele não faz a vontade dele, ele faz a vontade de quem? Do rei. Ele vai para a guerra fazer a vontade dele? Ele faz a vontade de quem na guerra? Do rei. Irmãos, então nós precisamos entender que se a nossa vida é de Cristo e Ele é o nosso rei, a gente não vive mais segundo a nossa vontade, a gente vive segundo a vontade de quem? Do rei, de Cristo. Amém? Então entenda uma coisa, algumas mentiras caem por terra. Ser cristão não é você ter suas vontades realizadas, não é ter os seus prazeres realizados, não é você curtir essa vida.
Ser cristão é ter seus sonhos, seus planos cumpridos por Deus. Ser cristão é você viver a vontade de Deus. Isso é santidade. Olha o que diz Hebreus 12, 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a... Desculpa, irmão, se eu tossi na hora. E busquem a... Busquem a... Sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, não tem meio termo. Não tem jeitinho brasileiro. Ah, não, dá para viver assim. Depois, quando a gente chegar diante do Senhor, eu conto uma história triste. E o Senhor me deixa passar. Você acha que é assim? A gente não, em nome de Jesus está amarrado, né? A nossa cultura, o nosso país, infelizmente, tem esse jeitinho brasileiro, de querer dar um jeitinho para tudo, deixa tudo para a última hora. Não, na hora H a gente dá um jeitinho e passa. Irmãos, com Cristo não tem isso. Se você é cristão, tem que viver como cristão. E viver como cristão é lutar pela santidade, todo dia. Se a palavra diz que é pecado, não importa o que você pensa, é pecado e ponto final. Se a palavra te ordena a fazer, não importa se você gosta ou não, então você faz em obediência ao Senhor, e ponto final, porque um soldado, ele é disciplinado, ele vive a vontade do rei. E sem santificação, não se engane, você não verá o Senhor. Não dá para empurrar com a barriga. Não, vamos viver a vida assim, quando estiver mais perto, aí a gente conserta a vida com Deus, e vai de arrasto para cima. E se não der tempo? Hã? E se não der tempo? Aí, em vez de arrasto para cima, é escorregador para baixo. Você sabe disso, né? Vai passar calor, irmão. É, a chapa queima. Não é brincadeira, não. A vida com Deus é séria, irmãos. A guerra não é brincadeira. E muitas vezes, a gente leva a nossa vida com Deus na brincadeira. A gente empurra o nosso compromisso com Deus e a santidade para frente, como se fosse brincadeira. A gente não leva a sério a guerra. O seu pior inimigo não é o diabo. O seu pior inimigo é a sua velha natureza, é você mesmo. Cecília, põe por favor para mim 1 Pedro 1, verso 15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Irmãos, não tem acepção. Não é para você só ser santo dentro da igreja. Não é para você só ser santo dentro de casa. É para você ser santo em tudo que você faz. A batalha do cristão diária é essa. Um bom soldado, ele é obediente. Um bom soldado, ele é disciplinado. Um bom soldado, ele batalha pela santidade. Há cristãos aqui? E temos sido soldados? Aí o homem murcha, gente. O que acontece? Há cristãos? Estamos sendo soldados? Vocês estão batalhando? Não dá para se acovardar, irmão. Se é pecado, joga fora. Luta contra. Amém? Se vocês continuarem depois da leitura, vocês vão ver que o capítulo 5 até o verso 20, Paulo se dedica somente a isso, santidade. Paulo está enfatizando aos irmãos de Éfeso o quanto é importante que eles vivam em santidade. Então, a primeira batalha do cristão é pela santidade. Ainda no capítulo 4, agora o capítulo 5, verso 21, a gente vê a continuação do que Paulo está ensinando a eles. Então, Paulo está falando sobre santidade, sobre abandonar o velho homem, sobre viver a renovação daquilo que Deus tem para eles. E aí, Paulo, então, começa a caminhar para outro assunto. E parece que está desconectado, irmãos, mas faz tudo sentido no que Paulo está ensinando para eles. Se a gente começar a ler do verso 21, verso 20, de 5, e formos até capítulo 6, verso 4, a gente vai ver Paulo falando sobre um assunto, família. Paulo começa ensinando os irmãos sobre santidade, e agora ele passa a falar sobre família. O verso 20, de capítulo 5. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Isso a todos, amém? Esposas, tem esposas aqui?
que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Verso 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisas semelhantes, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Para até aí, irmãos. Depois vocês continuam a leitura. Se a gente for depois para o capítulo 6, verso 1, vai começar a falar sobre a conduta de pais com filhos e filhos com pais. Ou seja, ninguém escapa. Às vezes a gente começa a dar menos importância para a questão familiar. Uma vez a pastora disse uma coisa, numa conversa que a gente estava tendo, é uma coisa que foi gravada no meu coração, irmãos. Toda vez que o diabo vem destruir um casamento, o diabo não está visando só destruir o casal. Ele visa destruir gerações. Porque um casamento que se rompe com adultério, com divórcio, um casamento tóxico, vai criar feridas nos filhos que eles, se não forem libertos em Cristo, vão passar isso para frente no casamento deles, para o filho deles. E os filhos deles vão crescer e vai passar para frente para o casamento deles, para os filhos deles. E a ideia do diabo é corromper gerações. Quando a gente fala em casamento, a gente só pensa em duas pessoas. Mas quando o Senhor desenhou o casamento no seu coração, o Senhor pensava em gerações. Aí um dia a pastora disse isso, ficou gravado no meu coração, irmãos. Porque muitas vezes a gente não dá muita importância para a família. Aí você fala, que absurdo, irmão. Eu faço tudo pela minha família. Eu saio cedo, eu trabalho, eu volto tarde da noite, eu ganho pão, eu pago as contas, tudo para dar um conforto para minha família. Mas cuidar da família é somente isso? É? Às vezes te limita o cuidar da família à entrega material e de conforto que esse mundo pode proporcionar. Mas não se trata somente disso. Tanto que Paulo não está falando sobre alimento aqui, tá? Paulo está falando sobre contas bem pagas? Devemos ter, irmãos. Pelo bom testemunho em nome de Jesus. Mas Paulo está falando sobre casas muito bem construídas. Mora em palácios. Dê um palácio para sua esposa. Uma geladeira de última geração que conversa com ela. Um fogão que cozinha sozinho. Paulo está falando para a esposa, deixe tudo preparado para o marido, para ele só chegar, se jogar no sofá e assistir um jogo de futebol. É isso que ele está falando? Ele está falando sobre cuidado. O mundo prega que a gente tem que trazer conforto e bens materiais para a família. Isso é cuidar da família. Pão na mesa. E aí você tem que deixar uma herança. É isso que o mundo prega. O que a palavra nos ensina é que você tem que cuidar, ensinar, amar sua família e deixar um legado. A diferença. O mundo diz, deixa herança, bens materiais. A palavra te ensina, deixa um legado espiritual na sua família. Ele começa dizendo, mulheres, se sujeitem aos seus maridos. Aí o mundo lá fora diz que, olha só, a Bíblia é machista. Mulher tem que ser escrava do marido, submissa. Tem que estar assim, ó, debaixo do marido maltratando ela. É isso que a palavra está falando? Quando a palavra diz que a mulher tem que ser submissa ao marido, significa que ela tem que estar debaixo da mesma missão do seu marido. Ela tem que ser companheira dele na missão. O marido é soldado, amém? Tem soldados aqui? Logo a esposa também é soldado, amém? Ela é submissa, ela está sobre a mesma missão. Qual que é a missão dela? Ajudar o marido a guerrear. A missão da esposa é honrar o marido, como a igreja é submissa a Cristo e honra Cristo. Cristo é a cabeça, amém? E a palavra nos diz que o marido é a cabeça da casa, é o sacerdote do lar. E o sacerdote do lar não é responsável somente por trazer pão e pagar conta.
Ele é responsável por trazer a palavra para dentro de casa. Olha o que ele diz aqui, no verso 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Jesus morreu para que a igreja tivesse um bom carro? Para que tivesse um manjar na mesa? Uma casa confortável? Um salário de 15 mil, tipo um parlamentar? Foi por isso que Jesus morreu? Jesus morreu para quê? Para que a igreja fosse santificada. Para que a igreja tivesse a oportunidade de se reconectar com o Pai. Para que a igreja fosse salva. A missão do marido é se entregar pela esposa, como Cristo entregou pela igreja, não somente trazendo pão e conforto, mas trazendo palavra, trazendo santidade, trazendo salvação para dentro de casa. Sabe quem é o responsável por trazer a palavra para dentro de casa? O sacerdote. O sacerdote é o marido. Aí não acompanha os filhos, não cuida da esposa, não faz uma oração com a família. Irmãos, a gente tem que aprender a ser soldado, guerrear para a nossa família. Porque enquanto a gente brinca de casinha com a nossa família, o diabo está querendo destruir sua família. Vocês estão entendendo? A responsabilidade, irmãos. Às vezes diz, mas eu não sou casado ainda. Mas fica a lição para quando casar. E a mesma coisa ele fala sobre pais e filhos, que os filhos honrem os pais, seja obediente aos pais, que os pais não irritem os filhos. Vocês estão vendo como Paulo está enfatizando que é uma guerra que existe, e é uma conduta que você tem que batalhar todo dia? É fácil ter uma família, irmãos? É a maior das bênçãos, mas se a gente dizer que é fácil, a gente está mentindo. É fácil criar filhos? É fácil manter um casamento? Quem é casado, levanta a mão. É fácil manter um casamento? Tem dia que se não tiver em Cristo, você tem uma vontade santa de estrangular o outro. Uma vontade santa de estrangular o outro. Mas aí em Cristo a gente faz o quê? A mulher é submissa, o marido ama. É uma batalha diária, irmãos. A gente geralmente vê o pecado no outro, né? Ah, porque a minha esposa é difícil, porque o marido é difícil. Mas na verdade, nós somos difíceis. Se a gente fosse casado com a gente mesmo, a gente não ia aguentar ficar casado. Estou mentindo? Tem dia que a gente levanta e fala, meu Deus do céu, Senhor, como é que o Senhor me aguenta? Porque nem eu me aguento. É um milagre a Vitória ter casado comigo, porque eu falava assim, nossa, se eu fosse casado comigo, eu tinha botado para fora já. Tem dia que a gente é difícil, irmãos. Eu estou mentindo? Ou todo mundo é santinho aqui? Todo mundo é um amor de pessoa? Um docinho? Morango do amor? É? Não, nunca acha ruim, nunca arruma briga, nunca deixa toalha em cima da cama, sempre lava a louça. Todo mundo é um amor, né? Irmão, ser casado é complicado. E aí é uma escola que o Senhor nos dá, onde o Senhor forja o nosso caráter. Vocês concordam comigo? Porque é uma batalha diária, é uma batalha para soldado, não é para criança. Criar filhos é a mesma coisa, irmãos. A gente vive numa cultura onde as famílias empurram a criação dos filhos para a escola, para a igreja, para o pastor. Aqui não acontece. Mas já vi casos que o pai e a mãe não estão nem aí pro filho. O filho faz o que quer, o pai apoia, a mãe apoia. Aí quando o caldo engrossa, vem, conversa com meu filho, por favor, a igreja tem que fazer alguma coisa. Que não acontece, não. Aliás, às vezes acontece. Irmãos, a responsabilidade de criar os filhos é de quem? Ah, desculpa, eu não entendi. É de quem? É fácil? É uma guerra diária. Quando eu e a Vi namorava, a gente fazia algumas devocionais juntos, e uma falava sobre casamento, e uma das devocionais falava assim, que a gente é bem sucedido como pais, não quando a gente cria um filho bem sucedido financeiramente, um médico, um advogado, mas quando você cria um bom discípulo de Jesus. A missão dos pais é criar bons discípulos de Cristo. Aí a gente tem que reanalisar como é que está sendo a nossa batalha com a família. Quem tem que lutar pela sua família é você.
A grande maioria das pessoas que chegam até Cristo antes de ouvir a palavra, chegam por causa de uma crise na família, porque o diabo não leva a batalha à brincadeira. A gente leva, o diabo não. Paulo enfatiza muito isso aos irmãos de Éfeso. A família de vocês é coisa séria, é plano de Deus. Vocês precisam lutar pela família de vocês. Aí eu volto a perguntar, tem cristãos aqui? Vocês são soldados? Vocês estão lutando pela família de vocês? Sem fechar, Efésios, abre, por favor, Cecília, 1 Timóteo 5:8. 1 Timóteo 5:8. Diz assim, ó, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior que o descrente. Irmãos, se nós não cuidamos da nossa família, nós negamos a fé. Eu volto a enfatizar, ao contrário do que o mundo prega, você cuidar da sua família não é só dar o que esse mundo tem para eles. Não é só bens materiais, não é só conforto. É você criar um lar cristão, servos de Jesus. Uma esposa submissa, que seja soldado como você. Filhos, soldadinhos, que guerreiem com Jesus. Amém? Vocês ficam tudo sério quando o caldo engrossa, né? Tudo assim, ó. É água com sal, que a Melissa falou. Irmãos, eu quero me retratar aqui em público. Quero pedir perdão para a Melissa. Porque eu me ofendi, irmãos. A Melissa falou assim, quem colocava sal na ferida? Aí eu levantei a mão, ela, são os mais velhos. Eu fiquei assim, quem? E pior que ela viu levantando a mão. Nossa, irmãos, eu sou muito novinho. Renovado pelo óleo de Jesus. Amém. Primeira guerra espiritual do soldado de Cristo é batalhar pelo quê? Eita. Vamos ter que rebobinar. Vamos ter que começar de novo. Primeira guerra é pelo quê? Santidade, santificação. E a segunda? A segunda? Família. Cuide da sua família. Terceiro, irmãos, capítulo 4. Volta lá em Efésios, para quem fechou. A partir do verso 1. O capítulo 4 tem título na sua Bíblia? Na minha está a unidade da fé, na sua está assim também? Sabe por quê? Paulo vai ensinar, a partir do comecinho do capítulo 4, que outra guerra que os irmãos de Éfeso tinham que lutar é pela comunhão com os seus irmãos. Vocês estão tendo a IBD uns aos outros aqui? A cada aula não é um tapa na cara da gente? Porque até começar a gente diz, não, eu tenho comunhão com todo mundo. Eu sou um amor. Aí quando começa as matérias, capítulo por capítulo, você vai vendo. Talvez não seja tão fácil assim ter comunhão com os irmãos. É fácil ter comunhão com os irmãos, irmão? Não? Mas olha o que Paulo diz, capítulo 4, verso 1. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, soldados, hein? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Vamos fazer uma paradinha aqui, abrir umas aspas, tá? Irmãos, o suportar aos outros com amor não é assim, ai, não aguento mais, irmão, mas Deus mandou suportar, a gente aguenta, né? É dar suporte, tá? Suportar o irmão é dar suporte para o irmão. Que tem gente que fala assim, eu aguento, irmão, a palavra manda, né? Eu suporto, irmão. Não, irmãos, é dar suporte para o seu irmão. É ajudar o seu irmão quando ele está me cambaleando. Amém? Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos,
age por meio de todos e está em todos. Agora pula para o versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem o erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Sabe que Paulo está reforçando para os irmãos de Éfeso? Vocês precisam andar em unidade. Ele diz, fazendo de tudo para manter o vínculo da fé em paz. E depois, no verso 11, ele diz que Deus separou cada um ministério, cada um dom, para o crescimento do corpo. Aí, pronto, vem para a igreja e começa a brigar com o irmão, porque o ministério do irmão tem mais estrela que o meu, eu queria o dele. Quem colocou o dom sobre cada irmão? Quem? Deus, irmãos. E é para quê? Para que o irmão apareça? Ele diz que é para o crescimento do corpo. Tudo aquilo que Deus nos confiou é para que nós venhamos colocar a serviço do irmão. Tudo que Deus te confiou não é para que eu e você sejamos honrados por aquilo. Pelo contrário, é para que a gente sirva o outro. É para servir. Para que vivamos em comunhão. E ele diz que cada dom que ele designa com um propósito visa a edificação do corpo, até que todos, em unidade, chegamos à plenitude de Cristo. Há, sim, irmãos, um modelo a qual nós devemos imitar. Quem? Cristo. É uma pergunta que ele sempre faz quando a gente ministra. Um cristão, ele deve ser uma cópia de Jesus, amém? É fácil? É uma caminhada todo dia, amém? Santidade. Mas antes da gente fazer alguma coisa, tem que pensar, o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus falaria no meu lugar? O que Jesus pensaria no meu lugar? Você foi chamado para ser como Cristo, amém? A palavra nos aponta que quando vivemos em comunhão, crescemos. E tem um alvo, tem uma medida. Até a imagem de Cristo, até a estatura de Cristo. Até que chegamos a ser maduros como Cristo. A igreja de Éfeso vivia um problema em que mentiras começaram a ser pregadas no meio da igreja. E alguns irmãos começaram a cair nas mentiras. E o que Paulo está enfatizando é o quê? É porque vocês não vivem em comunhão, em unidade. Começou-se a criar-se uma divisão no meio de vocês. Por isso que alguns estão cambaleando para uma mentira, enquanto outros tentam lutar pela verdade. Irmãos, quando o diabo está em nosso meio, a primeira coisa que ele faz é nos separar. Vocês concordam comigo? E isso não começa aqui, começou no céu. A palavra diz que quando ele quer colocar o trono dele acima de Deus, a primeira coisa que ele faz é corromper 1/3 dos anjos. Onde o diabo está, ele causa divisão. Mas onde Cristo está, ele nos aproxima. Aí a gente diz que é cristão. Tem cristão aqui? E o cristão é imitador de Cristo, amém? É um soldado, amém? Mas a gente não tem comunhão com o irmão. É cristão? Não, irmão, você não está entendendo. Eu não dou paz só para aquele irmão. Só para aquele irmão. Não, porque lá em 1981, ele me fez um mal tão grande e está aqui no meu coração até hoje. Irmãos, é isso que Jesus está ensinando? É fácil manter comunhão com os irmãos? Poucos irmãos disseram que é difícil. Vocês acham fácil manter comunhão com os irmãos? Não é fácil, irmãos. É uma batalha, não é?
E é uma batalha só em alguns momentos? Não, irmãos, é uma batalha diária. Porque tem dia que a gente não está bem, tem dia que o irmão não está bem, tem dia que a gente se ofende, nem foi a intenção do irmão nos ofender, mas você voltou ofendido para casa. Mas se já pararam para pensar na oração do Pai Nosso? Quem conhece a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso, ele diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós... Eu vou repetir para vocês, perdoai as nossas ofensas, assim como nós... Vocês já viram a gravidade, o poder daquilo que a gente está orando? Você está falando para Deus, perdoe os meus pecados, perdoe as minhas ofensas, assim como eu também perdoo o irmão que me ofende. E se eu não perdoo o irmão? Você está dizendo para Deus, não precisa me perdoar. Não sou eu que estou falando, é você que disse. Por quê? Porque a gente decora a oração e não medita nela, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem tem nos ofendido. Aí a gente tem a cara de pau de dizer para Deus, não, eu não vou no culto porque eu não me dou bem com aquele irmão, com aquela irmã, por quê? Porque ela me ofendeu. Irmãos, é uma batalha manter a comunhão. Você tem que destruir o seu ego, você tem que pisar no seu ego, você tem que lutar pela comunhão. Você tem que dar o primeiro passo pela unidade. Se fosse fácil, não seria chamado de guerra. Paulo não teria dito para eles no final da carta que eles eram soldados. Paulo diz para eles, vistam a armadura, por quê? Porque não é fácil, irmãos, porque é uma batalha diária, mas nós devemos continuar batalhando. E aquele que batalha para vencer, amém? Alguém entra numa guerra para morrer? Não me coloca na linha de frente, porque eu quero morrer com 5 minutos e acabar já com isso. Irmãos, todo mundo que entra na guerra para vencer, amém? E eu pergunto, se a gente não consegue ver em comunhão, o problema está em quem? Aí a turma fala, meu irmão. Em nós, irmãos. O poder de ser ofendido não está no irmão, está em nós. O irmão não pode te ofender se você não se ofender. Ele pode falar o que for, mas o poder de se ofender está em você. Do mesmo jeito que o perdoar cabe a mim e a você. Vocês concordam comigo? Vocês estão tão bacaninhos hoje, irmãos. Hoje o caldo está grosso. Vocês estão tudo assim, ó. Quando acaba o culto, querem ir para casa. Para de bater. Irmãos, Paulo, ele é muito enfático em terminar a carta, dizendo que precisávamos da armadura. Abra comigo, por favor, Mateus 25, 25. E a gente já vai finalizar, hein? Eu espero, em nome de Jesus. Vou seguir a Cecília aqui. E eu marquei errado. Não precisam abrir, não. Acontece ao vivo, né? Pode dar uma glória a Deus, irmão. Abra 1 João, capítulo 1. Pelo menos assim não fica tão feio, né? Nossa, o irmão não trouxe nada. Errou aí na marcação, que feio. 1 João, capítulo 1, versos 6 e 7. Olha o que a palavra nos diz. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Verso 7. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele diz que se a gente anda na luz, mas a gente continua se mantendo nas trevas, a gente é mentiroso. Agora ele diz, no verso 7, mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, então, irmãos, ele apresenta um fruto, uma consequência. Mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se você realmente está em Cristo, você mantém comunhão com os irmãos. E se eu não mantenho comunhão com os irmãos? Significa que eu estou começando a me afastar de Cristo. Amém? Quem está falando isso? É o Daniel? É a palavra. Às vezes, mas irmão, é tão difícil lutar pela santidade, é tão difícil lutar pela família, é tão difícil lutar por comunhão. E é por isso que Paulo termina a carta de Éfeso, no capítulo 6,
a partir do verso 10, descrevendo a armadura que os irmãos tinham que usar. Éfesos 6, 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quem te dá a capacidade de lutar todo dia pela santidade, pela sua família, pela comunhão com os irmãos, não é o seu conhecimento, não é aquilo que você sente, é a presença de Deus. Ele diz, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, é Ele que nos renova para todo dia aguentar, matar um leão. É Ele que nos renova para todo dia lutarmos por aquilo que Ele diz para nós que é uma causa justa, a qual nós devemos batalhar. Ah, mas eu estou cansado de batalhar. Então, o que está nos faltando é em renovar nossas forças na presença do Senhor. E ele continua, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Aí ele começa. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Você trouxe a verdade com você? Levanta a sua verdade aí. Você trouxe a verdade, glória a Deus. E vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orem não só por vocês, vigiem não só por vocês, mas orem por todos os santos, porque quando a gente se aproxima de Deus, veste a armadura, anda na palavra, você é fortalecido no Senhor. Ah, irmão, é tão difícil. Então o que está nos faltando é a gente debruçar na palavra. Mas toda hora que eu fecho, cai uma coisa. Se debruçar na palavra e ser fortalecido no Senhor, irmão. Porque quando a gente é fortalecido no Senhor, o Senhor te renova para vencer a batalha de hoje e lutar pela sua família, e lutar pela comunhão com os irmãos, e lutar pela sua santidade. Amém? Há cristãos aqui? E todos são soldados? Então eu queria te convidar a ficar de pé. Um soldado ele é obediente. Um soldado ele é disciplinado, um soldado ele cumpre o chamado. Ele vive pela vontade do rei. Irmãos, hoje eu queria te convidar a fazer uma oração. E se você enxerga que você tem feito corpo mole nessas batalhas que nós devemos lutar, se você tem feito de qualquer maneira, empurrado com a barriga essas lutas, hoje eu queria te convidar a pedir perdão ao Senhor e pedir para que Ele te fortaleça, que o Espírito Santo venha te dar direção, te dar sabedoria, para que na presença dEle você tenha o que você precisa para você continuar lutando como um cristão de verdade. Amém? Queria que você fechasse os olhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite. Obrigado, Pai, por essa palavra, Senhor Jesus, mas principalmente, Pai, obrigado pela sua presença, Senhor Jesus, que é derramado sobre a minha vida e sobre a vida dos irmãos, Senhor. Pai, por aquilo que o Senhor está ministrando os nossos corações. Ô, Senhor, Pai, te pedimos perdão, Senhor Jesus, Pai, se aquilo, Pai, que é considerado, Pai, assunto sério ao Senhor, Pai, pelo qual nós devemos lutar, Pai, nós devemos, ó Senhor, Pai, nós temos aqui até aqui, Senhor Jesus, levados de qualquer maneira, Senhor Jesus, empurrado com a barriga, Senhor Jesus, Pai, nos perdoa, Pai, se não temos olhado com seriedade para a santidade, Senhor Jesus, para a nossa família, Senhor Jesus, ó Senhor, Pai, para a comunhão com os irmãos, Deus, mas Senhor Jesus, hoje te pedimos, Pai, nos ajude, nos fortaleça, Pai, na sua presença, nos fortaleça na sua palavra, Pai, para que saiamos daqui, Pai, como bons soldados, Pai, lutando, Senhor Jesus, por aquilo, Pai, que importa ao seu coração, Pai, por aquilo, Pai, que o Senhor diz que é importante na sua palavra, Senhor Jesus, para que saiamos daqui, Pai, lutando, Pai, pela nossa santidade, Pai, ó Senhor, Pai, abandonando o pecado, Senhor Jesus, Pai, lutando pelas nossas famílias, Senhor Jesus,
Jesus, ó Pai, edificando um lar cristão, Pai, onde, Senhor, Pai, nós forjamos discípulos do Senhor, Pai, ó Pai, lutando pela comunhão dos irmãos, porque é assim que o corpo cresce, Senhor Jesus, é assim que o seu reino, Pai, é estabelecido, Pai, é assim para que testemunhamos o seu amor, Deus. Então te pedimos, Senhor Jesus, nos ensina, Pai, a batalhar pelo que realmente é importante, Pai, não os nossos sonhos, não os nossos planos, Pai, não um conforto, Senhor Jesus, mas, Senhor Jesus, aquilo que a sua palavra nos direciona a lutar, Deus. Pai, hoje colocamos nossa vida diante de Ti, Pai. Ó Pai, dizemos, somos soldados do Senhor, Pai. Usa-nos, Pai, de acordo com a sua vontade. Nos ensina, Pai, a ouvir a sua voz e a obedecer o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E as palmas louvem ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Quantos foram abençoados aí pela palavra? Pode tomar o seu lugar. Nós vamos estar encerrando. Deus abençoe o presbítero Daniel, Vitória, o Davi, que veio também nos abençoar nessa noite no culto dos jovens, culto dirigido pelos jovens, pelo Jubrac, os nossos jovens que têm nos surpreendido aí, com esses cultos, com palavras, com a direção também. Deus abençoe a todos, amém? Continue evangelizando, continua firme, edificando os irmãos. Nós vamos orar agora no final pelo seu José, Elias, Carlos, Rosilene, Elizabeth, Fernando, família, Wilson, Fernanda, Sara, tantos que você lembrar, Agora no final a gente vai fazer esse clamor aqui. Também tem uma visitante aqui, primeira vez, Lucilene, dá um sinal com a sua mão. Como a igreja sauda a irmã? Seja bem-vinda em nome de Jesus. E volte sempre. Traga mais gente. Amém? Deus abençoe a irmã Lucilene, a casa do Pai. Nós vamos passar os avisos aí. Domingo nós temos o culto da família. O nosso culto domingo começa mais cedo, às 18h30. Os irmãos convidam aí. A irmã também é muito bem-vinda. E você que pode, tá fazendo esse convite para aqueles, que também ainda não chegaram à igreja, domingo possa estar vindo também orar por missões, Nós vamos estar aqui o terceiro domingo, é um domingo de oferta missionária. Nós vamos orar também aqui pelo continente americano, se eu não me engano agora nesse terceiro domingo, e ofertar também com as nossas ofertas, Então, domingo agora, os irmãos venham preparados para fazer isso, tá bom? Lembrando que amanhã, você que pode, às 15h, tem a tarde da bênção, e à noite tem a reunião do Masbrac, que está ensaiando aí para o aniversário da Masbrac, que vai agora ocorrer no finalzinho desse mês, em outubro. Tá aí, o convite, convida, 13º aniversário dos irmãos, dos homens, grupo de homens aqui da igreja, que os irmãos estão empenhados aí nessa missão, dia 1º, dia 30, que é o finalzinho, na quinta-feira, e no sábado, no dia 1º de novembro, tá bom? Então os irmãos estão empenhados aí. Domingo, como a gente começou aqui domingo passado, o dia das crianças, você que tem filho, netos, ou alguém que você conhece, uma criança, e eles vão estar aqui embaixo, na escolinha, no domingo, continuando a festa que já começou aqui domingo passado. As nossas crianças que têm os cultos também aí, e adolescentes na primeira quinta-feira, mas eles vão estar aqui no domingo, aqui na salinha. Você conhece alguma criança, traga aí para também se alegrar aqui com a nossa Menibrac. Amém? Nós vamos encerrar com essa oração. Tem mais um aviso? Ah lá. Mais um aniversário. E a gente não para, a nossa festa não para. E o objetivo dessas festas, irmãos, é que você evangelize alguém. Se cada um evangelizar um, você já ganhou aquela pedrinha na coroa lá. Evangelizar, trazendo essa pessoa para o lugar que tem pão, a casa do Senhor. Eu e você não somos o dono da padaria, nem o pão, muito menos o pão. O dono é Jesus, o pão é Ele, mas você sabe o lugar. Então convida, para esses cultos, departamento, para essas festas. Está ali no dia, já sumiu, mas é o aniversário da UFEBRAC, da União Feminina do Brasil para Cristo. Dia 8
de novembro, tá bom? Uma mulher sábia. E Deus vai falar muito através desse tema, né? A gente sabe que esses cultos, congresso, aniversário é dirigido pelo departamento, mas com toda a igreja, com todos os homens ou mulheres, jovens e crianças, que você possa evangelizar aí, tá bom? Eu creio que Deus falou grandemente, eu não preciso falar mais nada aqui da palavra, porque o Senhor usou a vida do servo dele para trazer aqui, e que a gente possa colocar em prática, né, essa batalha, essa luta que nós estamos aí constantemente. Amém? Vamos orar? Se coloque em pé. E já vamos estar encerrando o culto. Se você lembrar de mais alguém aí, que você possa colocar nas mãos do Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, cada nome que nós falamos aqui, nós cremos que é o Senhor, ó Pai, que está curando, que está libertando, que está, Senhor, ó Deus, ó Pai, como Altíssimo, como poderoso Deus, fazendo o impossível, Pai. E a igreja está aqui, como dissemos aqui no domingo, ouvindo a Tua voz como servos, fazendo tudo o que o Senhor está mandando, sem colocar ou tirar nada da Tua palavra. Então entregamos nas Tuas mãos santas, Pai, poderosas, as mãos de Jesus, as mãos do Senhor. Como autoridade nós temos a palavra de Deus aqui, Senhor, que foi pregada. Oh Deus, temos o poder do nome de Jesus nesta oração, e nós temos a cobertura do sangue de Jesus, Pai. Cada nome, cada pedido agora falado, cada família, cada um que não pôde vir também, que possa estar no próximo culto, adorando, engrandecendo ao Senhor. E assim, Senhor, nós encerramos, ó Pai, esta reunião para a glória do Senhor Jesus, e te agradecendo pela vida dos jovens, te agradecendo, ó Pai, pela liderança dos jovens aqui, a Jaine, o Juninho, Senhor, também nosso amado que veio lá de Salesópolis, ó Pai, com sua esposa, seu filho, e Pai, os visitantes, cada um, Pai, que veio entregar a Ti, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, leva em paz, nos dê uma semana e um final de semana na Tua presença, e possamos continuar fazendo a Tua obra, usados pelo Senhor, como foi ministrado aqui no louvor, na palavra, na oração, em nome de Jesus. Estenda a sua mão ao céu, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti. Amém? Dê um abraço ao seu irmão, na paz do Senhor. Está encerrado em nome de Jesus.